Eu queria ensinar você uma coisa. De hoje em diante eu não quero mais que você fale de problemas, mas eu quero que você fale com o problema. Existe uma enorme diferença de você ficar falando do problema e você falar direto com o problema. Para você entender melhor, quando veio aquela tempestade e os discípulos estavam dentro do barco, você vê que eles foram acordar Jesus e eles começaram a falar do problema. Eles falaram: mestre, olha a força do vento, olha a força do mar. Eles falaram do problema. Jesus estendeu a mão e falou com o problema. Ele disse: aquieta-te vento, acalma-te mar. E na hora o problema obedeceu àquela voz, porque aquela voz era uma autoridade. Então olha a diferença de você ficar falando de problemas para você falar direto com o problema. Eu estou falando isso porque a tua palavra tem um peso muito grande, um poder muito grande. A sua palavra, ela vai te empurrar para alguma direção, seja ela uma direção boa ou uma direção ruim. A sua palavra, na verdade, são sementes que vão sendo lançadas todos os dias, e você vai regando elas, e você vai acabar comendo fruto dessas palavras. É o que está escrito em Provérbios, e você lê comigo aí, por favor, se possível em voz alta. Lá em Provérbios 18, 21, no telão está o versículo. Leia bem alto. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Repito, o que bem a utiliza, come do seu fruto. Em outras palavras, nós vamos comer o fruto daquilo que nós falamos. Não tem como eu plantar cereja esperando colher melancia. Não tem como eu plantar amora esperando colher abacate. Como não tem como eu plantar maldição esperando colher bênção. O problema é, você já notou que nós só falamos aquilo que nós ouvimos? Tudo que você fala hoje, você fala porque você ouviu um dia de alguém. Isso começa desde criança. Quem aqui é pai e mãe, você sabe disso. As primeiras palavras que seu filho, sua filha falaram, foi porque eles todos os dias ouviam você falar a mesma coisa. A mãe pegava a criança, era uma disputa da mãe e do pai para ver qual ia ser a primeira palavra, né? Papai ou mamãe? Aí a mamãe ficava assim, ó, mãe. Depois vinha o pai, a competição, né? Pai. Aquilo entrou no cérebro da criança. E ainda que seja no inconsciente dela, ficou armazenado. Pelo fato dela ouvir armazenado, daqui a pouco ela estava fazendo o quê? Repetindo o que ela ouviu. Ora, tudo que nós falamos, nós ouvimos de alguém. Por exemplo, o Brasil é tão grande que cada região do Brasil tem um sotaque diferente. Você vai lá no Rio Grande do Sul, e desde criança, você já vê a criancinha falando assim, barbaridade, tchê. Por quê? Porque desde criança ela foi ouvindo aquele sotaque, aquilo ficou no seu subconsciente, e ela passou a falar daquele jeito. Você vem para o Paraná, eu sou paranaense, então você aprende a puxar o R, porta. É ou não é? Sempre assim, porta. No interior de São Paulo também fala assim. Você vem para a capital, você aprende a falar, e aí meu? É ou não é? Você vai lá para o Nordeste, para o Ceará e diz assim, e aí macho? Então cada lugar tem um jeito de falar. Por que tantas diferenças? Porque aquela criança desde pequena foi ouvindo aquilo entrou nela, é o jeito dela falar. Então deixa eu te fazer uma pergunta, quem é que te ensinou a falar derrotas? Se você só fala o que você ouviu, quem é que te ensinou a pronunciar fracasso? Quem é que te ensinou a empurrar a sua vida para o lado errado? Já que você come o fruto das suas palavras, de onde veio isso? Pensa comigo, gente, se não existisse rádio e televisão, você nem ia saber o que é crise. A crise está na nossa cabeça, porque você liga o rádio e está falando o quê? Crise. Você liga a televisão e está falando o quê? Crise. Você pega uma revista, pega um jornal, está falando de crise. Você entra num site e está falando de crise. Isso entrou no subconsciente. A pessoa ouviu falar e começou a pronunciar isso. Crise, crise, crise. E a sua vida está sendo empurrada em direção à crise. Então a gente vai mudar isso. Você vai parar de falar sobre problemas e vai começar a falar com o seu problema. Vai parar de ficar falando da crise e vai falar assim, crise, eu estou crescendo e eu vou ficar maior do que você.
Vai parar de ficar falando das dívidas, vai falar: dívida, cada dia eu estou ficando melhor, hein? Já já eu vou te passar e vou dar meu testemunho lá na frente. Então você vai começar a falar com o seu problema de uma maneira diferente. Você vai